dia! Salve, salve, doutores, doutoras! Como é que estamos? Depois desse feriado, voltamos aqui à normalidade das nossas aulas com muita informação, muito treino. E eu estou vendo aqui o pessoal com força total. Muito bom dia, Padre Marcos. Muito bom dia, pessoal lá de João Costa 3, Santa Filomena. Eita, mas nós temos pessoas maravilhosas, como sempre. O pessoal que nos acompanha também pelo chat aberto ali do YouTube, seja você muito bem-vinda, muito bem-vinda. Um abraço especial aos meus ilustres amigos professores, professoras, gestores, gestoras, meu diretor que aqui nos acompanha, todo o staff do canal Educação e Secretaria de Educação. E para você, querido aluno, aluna, mantenha o foco. Estamos aí já naquela reta preliminar, aquela reta que você diz assim, eu vou encerrar o meu módulo 1 e vamos aí iniciar o módulo 2 com mais disciplinas na área jurídica, muita curiosidade. E aí nós vamos abrir aquele um quadro. Eu estava pensando lá em casa, eu digo, olha, de tantos meninos me mandarem perguntas nas redes sociais, eu vou abrir o quadro Dúvida do Aluno. E aí no bloco 2, nós vamos visualizar isso deixando aqui uns slides, né? Dúvida do aluno, perguntas do aluno, curiosidades. Vocês costumam colocar ali também. E aí eu printo essas telas e vou montar um slide em especial para cada um de nós. Sejam todos vocês muito bem-vindos, o pessoal de Bom Jesus. Aí nós temos quem mais ali, meu diretor? Campina Grande, de Ciacor Verde, Isaías Coelho, Jaicós, Jeromenha, né? João Costa 2, João Costa 3, Júlio Borges 5, Padre Marcos, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, São Lourenço e Várzea Branca, os nossos ilustres que aqui estão nos acompanhando. E vamos ver o que é que nós temos de informação para o dia de hoje. Vamos lá, trabalhar, porque trabalhar é bom. Gente, objeto de conhecimento, nós vamos estar aí falando um pouco sobre justiça, bem comum, equidade, leis injustas, segurança jurídica e eficácia da lei. Esse slide ele é um tanto quanto grande, vocês sabem que eu faço, deixo bem, né, enlastecido esse slide, justamente para deixar com que vocês tenham aí muitas questões para vocês revisarem para as nossas provas. Dica, não perda as nossas aulas, tá? O pessoal de Jeromenha 2 com a gente, não perda. Por quê? Porque eu sempre estou falando aqui de modelos de questões que vão estar presentes na tua prova. E eu tenho uma certeza absoluta que vocês vão mandar muito bem pela quantidade de respostas que eu acompanho aqui, quando nós estamos resolvendo questões e sempre fica questões para casa. O intuito disso, qual é o objetivo? Examinar os diferentes sistemas presentes, as correntes, as escolas, né? A parte ideológica, os conceitos, as definições. Por quê? Porque é de cômputo geral das outras áreas específicas, tá? Então, por conta disso, sempre nós vamos estar fazendo essa viagem, viu, Alana? Tudo bom, Alana? Alana, muito bom dia. Pedro II aqui pelo YouTube, muito bem-vindos. Um abraço a todos aí de Pedro II. E da teoria à prática, nós temos aquele momento áureo de resolução de questões. Eu inicio fazendo um levantamento do que foi falado em aulas anteriores, e aí nós vamos ver o conteúdo de hoje, né, o objeto do conhecimento que nós vamos trabalhar hoje, e vamos progredindo para as tarefas, e ficam aí questões para fazer em casa. Então vamos dar uma relembrada no que aconteceu nas aulas passadas, praticando. O primeiro item que eu trago aqui do Vamos Praticar é esse. Considerando as informações, julgue-os em certo ou errado. Nós temos aqui a perspectiva normativista de inspiração kelseniana. Significa reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. Kelsen sempre muito presente, né? Sempre muito presente em nossas aulas. Deixou um legado estupendo. Lembrando que quando nós nos deparamos com
os seus estudos, a gente consegue vislumbrar os traços dele até os dias de hoje. Uma delas é a questão da pirâmide, né, normativa. Nós vimos que ele sempre apregoava que uma é superior à outra no quesito leis, né? E aí nós temos lá na pontazinha da pirâmide aquela nossa máxima, a nossa carta maior, que é a Constituição Federal. Um salve, salve aí para a ilustríssima Alana, né, Elianai. Eu já falei com a Alana agora há pouco. Será que são da... Tem uma outra Alana ali, que é lá de Pedro II. Será que são da mesma escola? Então, para você que está marcando correto, beleza. De fato, ele assim se manifesta, tá? Assim se manifesta. E aqui eu trouxe outras informações para vocês colocarem aí. O Kelsey, ele entende que o jurista deve caminhar de norma em norma até a norma hipotética fundamental. Ele considera a estrutura lógica da ordem jurídica como piramidal, é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Ou seja, o legislador, ao elaborar a lei, está aplicando a norma constitucional e o juiz, ao sentenciar, está aplicando a lei. Tinha terminado de falar para vocês sobre as questões, sobre a questão piramidal. Outro detalhe que também vimos aqui em aulas anteriores é a perspectiva normativista de inspiração kelseniana, né? Reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. Ao reconhecê-lo, a perspectiva normativista elege como objeto de sua análise as regras de conduta de uma determinada sociedade, isto é, as suas normas. Nós percebemos que é evidente que dentro dessa perspectiva normativista, né, terminamos de falar no slide anterior, a questão do legislador e a aplicabilidade da lei. O que é uma regra, então, de conduta? Um código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um determinado grupo de pessoas de acordo com seus princípios. É geralmente utilizado nas mais variadas situações. Você que está aí na sua escola, com certeza aí tem um regramento de conduta. Você sabe perfeitamente o que fazer e o que não fazer, né? Por quê? Todos, para ocupar esse espaço, têm que estar atento a esta ponderação normativa, tá? E isso acontece para que tenhamos aí um bom vivenciar, né? Nós tenhamos aí uma boa prática, todo mundo consiga respeitar o espaço do outro, vivendo em coletividade. Segundo Hans Kelsey, gente, toda norma jurídica, seja de qualquer natureza, contém não apenas a imposição da conduta em si, ordem jurídica positiva, mas igualmente uma sanção para a hipótese de descumprimento, ordem moral positiva, e também pelo seu cumprimento. Essas normas compõem uma unidade, uma coesão. É aquela pergunta que eu sempre faço a cada um de vocês. Do que valeria uma norma se não tivéssemos a coercibilidade? Do que valeria uma norma se não tivéssemos a força? Lembre-se que alguns não gostam desse nome, né? A força do direito. E o que seria isso? Nós sabemos que, ao constituir os nossos direitos, nós também temos o quê? Deveres, obrigações. E ali as limítrofes jurídicas, elas estão muito bem positivadas para que todos em sociedade eles possam antever, né? Antever o que pode ser feito e o que não pode. Porque ao passo de que você invade essa limítrofe jurídica, tem aquele direito posto, você está aí passível, né, de certas sanções, sejam multa, seja uma detenção, seja a prisão e etc. Então é muito bom que saibamos, pois, que a norma jurídica ela é responsável por regular a conduta do indivíduo.
ela é que fixa os enunciados sobre a organização na sociedade do Estado. Aí ela nos impõe, claro, se você infringir, as penalidades previstas, tá? Então, temos que nos verificar, porque quando nós temos a utilização desse pressuposto, é a manutenção do bem maior. O que é, gente? A manutenção do bem maior do direito? Justamente a justiça. Então, você vai lembrar que as normas jurídicas elas podem ser definidas como um conjunto de normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro. E a função qual é, turma? A função é regulamentar a conduta das pessoas. É uma imposição normativa incorporada, gente, em uma fórmula jurídica. É claro, nós vimos que o direito ele é fato social. Nós vimos que o direito ele vem para corroborar com o que nós chamamos de paz social, progresso, tá? Progresso. Nós temos que ter a manutenção, a segurança jurídica para vivermos em sociedade, tá? Nós temos os nossos direitos e nós também temos os nossos deveres, as obrigações. Porque se assim não for, ninguém seguiria. Se assim não for, ninguém iria observar. Todo mundo iria autotutelar, tá? E aí nós iríamos ter, com certeza, grandes conflitos, gerando aí as mais variadas atrocidades, as injustiças. Então, esse ordenamento jurídico, essas normas, elas vêm e elas estão ali no direito posto, positivado, justamente para que nós consigamos observar, né, a questão do direito objetivo, do direito subjetivo e vislumbremos, pois, uma conduta dentro daquilo que é minimamente aceitável em coletividade, para que todos aqui possam ter os seus direitos observados, respeitados, salvaguardados e, no caso de uma ruptura dessa limítrofe, você saiba aonde cobrar, como cobrar e a quem cobrar, tá? É essa visão desse conjunto de normas que faz com que todos nós saibamos nos comportar, sabendo, pois, que no caso de nos faltar todos esses freios, né, a ética, a moral, tá, a boa educação, tá? A obediência, a retidão, o justo, essas virtudes, como nós vimos lá na questão aristotélica, nós saibamos, pois, que ali tem um positivado que vai descrever situações e vai conseguir antever, né, no caso de ruptura com essas boas práticas, um posicionamento juridicamente correto, seguido o devido processo legal, onde se faça cumprir. Porque quando nós não observamos criteriosamente o cumprimento dessas leis, você pode ter certeza que a justiça ela tem como obrigar a ser feito ou deixar de fazer. Nós vamos ver isso muito presente, né? O direito das obrigações lá no direito civil. Vocês vão ver nessas noções, né? Obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Vocês vão ouvir muito falar sobre as tutelas. Vocês vão ouvir falar na fumaça do bom direito, tá? E isso tudo, ele é milimetricamente pensado para que nas mais variadas situações se tenha uma celeridade na manutenção e na salvaguarda desses direitos, dessas obrigações, destes deveres. Considerando as afirmações, julgue-os em certo ou errado. Sociedade moderna tem como característica o pluralismo jurídico, de modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos. E a sociedade medieval, tendo como ente político principal, quem? Bora lá? O Estado. A sociedade moderna formou-se, olha aqui, ó, a sociedade moderna formou-se por meio da eliminação ou da absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores à sociedade nacional. Então, nós temos aqui um erro, né? Nós já conseguimos detectar aí que ele fez foi inverter. Então, nós temos a sociedade medieval tem como característica o pluralismo jurídico, de modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos, e a moderna,
formou-se por meio de eliminação ou da absorção dos ordenamentos jurídicos. Certinho? Agora sim ficou correto. Nós vamos agora visualizar um quesito que falamos sobre justiça, validade e eficácia. Os 3 critérios de valoração da norma jurídica, os 3 critérios de valorização da norma jurídica. Tais critérios, eles são independentes entre si e representam 3 ângulos. Isto é, isso aqui, gente, é uma abreviação latina. Isto é, 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. Assim, diante de uma norma jurídica qualquer, podemos nos perguntar, vamos lá, o que é o direito? Direito é igual a justiça, direito é igual a lei, direito é igual ao que fazem os juízes. O que é a justiça? Justiça, dar a cada um o que lhe cabe. Justiça, tratar a todos igualmente. Justiça, tratar desigualmente os desiguais. Aí vem o pressuposto da equidade. E, professor, é engraçado como nós vimos isso, né? Nós estávamos estudando as questões inerentes lá no Justiça com a visão aristotélica, né? Exatamente. E aí nós vimos o que era equidade, que significa o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. Aí vem do latim equitas. A equidade adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Inclusive, nós vimos o parágrafo único da lei que diz que o pressuposto da equidade só pode ser utilizado naquele caso descrito em lei. Nós respondemos aqui uma questão e a questão dizia que a equidade, ao bel prazer, né, do juiz, e ele poderia utilizá-lo de qualquer forma. A resposta era que não era verdade, pois tinha-se uma prescrição positivada onde dizia que você tem que ter em lei. Se ela é justa ou injusta, o problema da justiça é o problema da correspondência ou não da norma aos valores últimos que inspiram determinado ordenamento jurídico. Com isso, este ilustríssimo, né, afasta do afã de eleger quais são esses valores últimos, atendo-se ao fato de que todo ordenamento jurídico persegue determinados fins. E concluindo que o problema da justiça e da injustiça da norma é um problema moral, deontológico. Lembrando que deontologia, ciência do dever, ou seja, tem ligação com a filosofia moral. Observação, esse termo, ele foi usado pela primeira vez por esse outro ilustríssimo cidadão. O problema moral, como se sabe, é do plano do dever ser. Deixei aí destacado porque nós estudamos em aulas anteriores, a semana passada, essa questão do dever ser e como é que é a visão filosófica, tá? Valores, é reunião das normas, preceitos morais e ou regras sociais. Nós vimos essa questão dos valores lá quando estávamos estudando a teoria da tridimensionalidade do direito. Nós vimos essa questão dos valores. Vimos também a questão dos valores quando estávamos falando lá em princípios gerais do direito e fontes do direito. Questãozinha de prova. Quais são as fontes do direito? O que são as fontes do direito? Como se classifica as fontes do direito? Exemplifique. Olha aí, mais uma dica para você pegar essa aula e já ir anotando. Opa, temos mais uma questãozinha aqui. Por que eu digo isso? Porque sabermos o que são, quais são e como é a classificação das fontes do direito, dos princípios gerais do direito,
Você poder dizer o que é a questão da equidade, da analogia, dos costumes e etc., isso se faz necessário a todas as outras áreas, não é, que trabalham de modo mais específico. Então, você vai precisar dessa visão panorâmica para que nas outras áreas você tenha esse embasamento teórico. Então, com certeza, na nossa disciplina, que é a introdução ao estudo, né, do direito, o estudo jurídico, você pode ter certeza que esses principais conceitos, definições, vão estar presentes na tua prova. O que é o direito, o que é uma norma jurídica, o que é uma sanção, né, o que é uma jurisprudência, quais são as fontes do direito, classifique as fontes do direito, quais são os princípios gerais do direito, certo? E vai anotando aí mais dicas da nossa prova, tá? Então, valores é essa reunião das normas, preceitos morais e ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outra ou outras, tá? Isso aí nos dá essa certeza, essa máxima de trabalho. Vamos aqui mais. Valores morais. O que são os valores morais? Lembrando aí, né, que nós vimos alguns erros, gente, quando nós estávamos respondendo aqueles exercícios, o que era ética, o que é moral, e alguns ficaram com dúvida, né? Uns erraram, e é por isso que eu estou trazendo aqui esses lembretes, certinho? Então, ó, princípios, preceitos, regras morais ou sociais que transmitidas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outras, elas visam guiar a ação destes, criando aí, não é, um ambiente favorável à boa convivência. Item 2. Se é válida ou inválida, enquanto o binômio justiça e injustiça de respeito a um juízo moral, de valor, a questão da validade da norma jurídica faz um juízo de fato. Faz um juízo de fato. Pode-se dizer que faz um juízo empírico racional, buscando descobrir se determinada regra se constitui como regra jurídica de verdade. Né? Vamos supor que eu sou o governador do estado Y. Vamos supor que eu sou o governador do estado Y. Aí eu digo assim, olha, eu estou aqui com essa lei que a partir de hoje, aquela área ali perto do centro, ela vai ser transformada num aeroporto de discos voadores. Tá? Aí a lei é essa, né? E ela passa a ter a validade a partir do dia tal. Aí, preenchido o requisito da vacácio, aí ele passa a ter valor. Ah, professor, mas que coisa terrível. É aeroporto para disco voador. Será que nós vamos seguir isso aí? Nenhuma aeronave pode passar ali por cima. Tem que desviar da rota, porque ali o governador do estado Y disse que ali agora é uma área voltada para pouso e decolagem de discos voadores alienígenas. Perceberam? Nós temos aí a questão muito intransigente, não é? Uma lei que pode ser seguida, é mesmo que eu dissesse assim para você, olha, a partir de hoje eu estou vendendo terrenos em Marte. A lei é esta, não é? Você pode ter esses papéis. Professor, só coisa absurda. Pois é, olha, no Brasil nós já tivemos várias dessas leis muito doidas. Pra vocês terem uma ideia, teve uma época que até uma região aqui do interior de São Paulo, acho que foi, salvo engano, década de 60, proibiu comer melancia, só para vocês terem uma ideia. Não é uma loucura assim? Depois você procura na internet, para vocês verem aí essas questões dessas leis assim absurdas. É claro, é óbvio que a não conclamar, né, os objetivos e as descrições que se fazem necessárias para a ponderação, né, uma elaboração de uma lei e aí a verificação pelo Poder Legislativo, é óbvio que ela não vai dar seguimento. Mas, só para deixar claro que existe
Coloque assim na internet que você vai encontrar as 50 leis mais absurdas do Brasil. Óbvio que não está só serve para fato histórico. E tem um momento no direito que ele estuda a questão dessas leis, se seguir ou não seguir. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, né? Eu também estou contigo, Alana. É uma das minhas frutas preferidas. Com certeza, se essa lei tivesse para cá, eu já estaria tendo alguns problemas com ela, porque melancia é tudo de bom, né? Bacana. Então vamos para cá, gente. Se é válida ou inválida, nós terminamos de ver. Então, como regra jurídica de verdade, qual é o requisito, por que ela foi assim visualizada, né? Então, o juízo que determina a validade e invalidade da norma se dá em 3 eixos. Nós vimos aí, ó, investigar se a autoridade que criou a regra tinha o poder legítimo para emanar normas jurídicas, ou seja, se essa autoridade tinha legitimidade para legislar, verificar a compatibilidade da norma com o ordenamento, e aí nós vamos observar a teoria da hierarquia das leis de Kelsen, verificar se ela não foi abrogada posteriormente, ou seja, se ela não perdeu sua validade por força de uma nova lei hierarquicamente superior. Então, ele trabalha por verificar esses 3 eixos aí. Ah, professor, e agora? Eu posso ter uma lei e verificar a sua eficácia? Sim, é também analisado por esse pressuposto. Se ela é eficaz ou ineficaz. É exemplo do que ocorre no Brasil, onde tem leis que pegam, né? Por diversas maneiras. Eu vi pessoas dizerem isso. Daí o cidadão vai andar de moto, né? Vai andar de moto, meu diretor, e aí ele diz assim, será que essa lei, Anatel não vai andar na tua pop sem capacete não, quicando o pneu, porque tem uma lei aí, tá? E essa lei é do Código Brasileiro de Trânsito, tu pode cair, e aí eu desobedeço essa lei. Tá? Não tem previsibilidade. Olha o que é que deu. Tá? Então, eu tenho que analisar isso com muito critério. Claro que a lei é para todos. Eu dizia assim, ó, eu não vou seguir isso não, que eu estou aqui na cidade, que na cidade não tem nem fiscalização, mas tem uma lei e a fiscalização maior somos cada um de nós. Você viu o que é que aconteceu aí? Eu não observei, saí na minha pop 100, ainda fui, sem capacete, dando show de acrobacia. Ó. Levantei o pneu e, obviamente, todo mundo já sabia o que é que ia acontecer. Olha, com certeza, uma desobediência, né, visualizada e olha onde é que eu estou fazendo isso aí. Tá? Não era para fazer era de jeito nenhum, seu laudo Anatel. Bacana, meu diretor, certo? Então, gente... Tem eficácia? Tem. Tem que ser observada? Tem. A lei ela é para todos. Não é só para A, B ou Y. Ninguém está acima. Todos nós somos convidados gentilmente a observar essas limítrofes. Porque senão, não é só a questão de um acidente, mas, no caso aí de acontecimento, se visualiza a manutenção da vida, né? O equilíbrio de um trânsito mais seguro e eficaz, tá? Onde todos esses itens devam ser prontamente verificados. Por quê? Porque foi feito um levantamento de estudos, né? A questão da quantidade de traumatologia, inclusive o nosso estado é um dos campeões desse segmento, né? Do Brasil, causado, sobretudo, por acidentes daqueles que, como eu aí na situação da moto, né, irresponsavelmente usei, tá? Então, observe que temos que observar a eficácia e ela não é eficaz. Claro,
toda lei, quando ela passa pelo crivo e ela é aprovada, ela é observada rigorosamente dentro desses requisitos, tá? Logo, o problema da eficácia da norma, gente, também é um problema empírico, ou seja, do plano do ser, uma vez que é verificável factualmente, ou melhor dizendo, fenomenologicamente. Ainda pode-se dizer que se trata de um problema sociológico, tá? Já que cabe indagar-se sobre a dinâmica social que faz com que certas normas sejam seguidas universal e espontaneamente, enquanto outras são seguidas apenas quando acompanhadas de uma coação. Quando acompanhadas de uma coação. E enquanto outras são burladas apesar da coação. Foi o caso aí, não é, da minha imagenzinha aí que o meu diretor colocou, eu andando de moto sem capacete, levantando o pneu, e muito provavelmente você já deva ter visto isso acontecendo aí na sua cidade. Na sua cidade. Eu aqui em Teresina vejo isso com muita frequência. Muita frequência. Sobretudo os entregadores que fazem esse serviço de entrega, não são todos, mas alguns realmente colocam em risco a própria vida e a vida de terceiros, porque quando não se observa, apesar da coação, eu tento burlar a lei, vem a questão de colocar todo um mecanismo em perigo. Tá? É um mecanismo muito bem ajustado. Se faltar um dente nessa engrenagem, é óbvio que nós não vamos funcionar com cadência como deveria ser feito e muito bem observado. Tá? Então, dentro desse requisito tem o seguinte: os 3 critérios de valorização da norma jurídica, tais critérios, eles são dependentes, tá? Entre si e representam 3 ângulos. Isto é, 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. E aí, gente, pelo que nós terminamos de ver, vocês acham que isso está correto ou incorreto? Correto ou incorreto? Isso aqui é a abreviação de id est, tá? Isto é. Id est, uma expressão latina que significa isto é em português. Coloque aí, você ir acrescentando mais informaçõezinhas, né? Professor, terminamos de ver um texto que fala que elas são independentes. Elas são independentes. O erro está aqui. Elas não dependem, eles são independentes. Está aqui a correçãozinha. Sendo assim, ficaria correto. Lembrando aí, a participação valorosa de alguns polos, sempre aí muito presentes, e um deles eu me atrevo a citar, que é o pessoal sempre atento lá de Isaías Coelho, já tinha lhe respondido no chat do IPTV que estava incorreta. Muito bem. Vamos lembrar aí algumas coisinhas, né? Vamos lá. Será que eu sei o que é um bem comum? O que é um bem comum aí para você que me acompanha aí da sua escola, você que me acompanha pelo chat aqui do YouTube? O que seria um bem comum? Né? Porque para fundamentar qualquer teoria social, é peça de fundamental importância o princípio do bem comum. Tá? Mas o que seria esse bem comum que a gente tanto ouve falar? Né? Esse bem comum, ela é uma expressão, gente, que ela reúne as palavras bene, que é significado é a qualidade de excelência ética, um conjunto de boas ações, ou uma pessoa levada pela humildade, pela sabedoria, né? E de comum, proveniente de communis, significando aí, gente, coletividade, comunidade, grupo de pessoas com o mesmo interesse, tá? Então, nós temos aí essa visão do princípio do bem comum. Então, nós temos uma visão ampla da coletividade. É algo que abrange a todos nós.
Ao contrário do que se possa pensar, não é um princípio meramente formal ou demasiadamente genérico e teórico, sendo o conteúdo determinado, mas um princípio objetivo. Que decorre da natureza das coisas. E possui inúmeras consequências práticas para o convívio social. Comentando a encíclica, né, que é aquela carta, né, uma carta, tá? Mater et Magistra, ao seu amoroso, Lima afirma sobre o bem comum. Essa Mater et Magistra, gente, é a mãe e mestra, né? Tá bom? Isso aí vocês vão lembrar do Papa. Papa João 23º, lá 1961. Vocês vão verificar que é muito tranquilo. Ele faz, inclusive, ele introduziu através dessa carta o ecumenismo. Tá? E o ecumenismo, gente, é o ideal de unidade entre todos os povos. Nesse caso religioso, é o movimento tendente a unir todas as igrejas cristãs. Quer dizer, essa Mater et Magistra. Tá? A alma do bem comum, ela é a solidariedade. E a solidariedade é o próprio princípio constitutivo de uma sociedade realmente humana. E não apenas aristocrática, burguesa ou proletária. É um princípio que deriva dessa natureza. Tá? Aqui, ó, natureza do ser humano. Há 3 estados naturais do homem, gente, que representa a sua condição ao mesmo tempo individual e social. Quais sejam? Existência, coexistência e convivência. Isto vale para cada homem, como para cada povo e cada nacionalidade. E essa composição de um todo, que nós tenhamos algumas situações muito bem predispostas. Ao se perquirir, ao estudar aprofundadamente sobre o que seja bem comum, 5 noções básicas devem ser aprofundadas como instrumental indispensável para a sua compreensão. Quais sejam? Finalidade, bondade, participação, comunidade e ordem. Da conjugação desses conceitos fundamentais é que se extrairá a noção de bem comum. Tá? Vamos aqui. Noção de finalidade. A primeira noção básica para se compreender o bem comum é a de finalidade ou causa final. Aristóteles, quando estudava o tema da causalidade como explicativa do ser das coisas, a ciência seria o conhecimento certo através das causas. Ele reduziu todas as possíveis causas a 4 espécies. Tá? Quando nós falamos sobre essa situação de Aristóteles, nós temos que nos colocar assim, bem tranquilos, que o bem comum no direito é aquele de dizer que no direito existe o princípio ético do bem comum. Ou seja, ele define as leis que são feitas para o coletivo e não para os homens como indivíduos, partindo-se dos princípios de definição de bem comum. A justiça brasileira, meus ilustres, considera que bem comum é algo que deve atender a todos, ao povo, à comunidade. E quando se faz isso, ele vai promover o quê? A justiça. Tá? Na filosofia, ilustres, o bem comum está relacionado com as ideias de progresso. Tá? Até aqui estamos bem? É bem tranquilo, né? Essa parte. Então, olha aqui. O que é que ele fez? Causa material do que a coisa é feita. Matéria como princípio comum. Causa formal, qual é a essência da coisa?
o que a distingue das demais. Causa eficiente, qual a origem ou motor que colocou a coisa em movimento. Causa final, que é qual o fim ou objetivo da coisa. Destaca entre as quatro, precisamente qual? A última. Tá? A causa final, como a que melhor explica o ser das coisas. Para que serve ou qual o fim para o qual existe. Para se compreender a noção de bem, bondade das coisas, a noção de finalidade representa um papel fundamental, meus ilustres. Tá? Professor, mas então, o que seria esse princípio da causalidade de Aristóteles? Gente, segundo esse princípio da causalidade, para tudo que acontece no mundo, efeito, existe um evento anterior que teria dado origem a ele, que é a causa. Com exceção do que ele mesmo, Aristóteles, chamou de causa não causada. E aí, nós temos as 4 causas de Aristóteles. A material, né, que corresponde à matéria-prima, a causa eficiente, que corresponde ao agente criador, a causa formal, que corresponde ao formato que algo possui, e a causa final, que é essa que nós vamos ver aí, a finalidade do que foi produzido. Certinho? E São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino diz que bem é aquilo que a todos apetece. Apetece porque possui uma perfeição capaz de atrair. Assim, o bem é o fim buscado pelo agente, porque o atrai. Aristóteles, quando solveu a antiga dicotomia existente entre posturas radicais de Heráclito, o que existe é apenas o devir, e Parmênides, o que existe é apenas o ser estático, desenvolveu sua teoria ilemórfica, diferenciação entre ser em ato e ser em potência, que serve para explicar, gente, o bem como a causa final. Se nós ficássemos aqui vendo várias questões, sempre nós iríamos ter causa final como um ponto a ser aprofundado, porque é nele que atua no ser. Perfeito é o ente que está em ato, isto é, que tem atualmente todas as perfeições que lhe são próprias. Se não tem alguma dessas perfeições, está em potência de adquiri-la. Tá? Nesse sentido, temos que a perfeição atua como fim para qual tende o ente. Gente, se você pegar todas as vezes que nós temos um posicionado de leis, seja para qual manutenção for, é para a preservação de um bem maior. Qual é? A paz social. É coletivo. Essa é a finalidade. Tá? Se você pesquisar assim em sua mente, o direito, ele é essencial para a nossa existência em sociedade, porque ele traz uma paz, né, uma segurança jurídica de que tenhamos a certeza de que estamos amparados por um conjunto normativo, que nós estamos amparados por um conjunto de direitos e deveres que geram obrigações. Tá? Se eu não fizer isso, eu sei que eu vou ter uma contrapartida estatal. Se eu não fizer isso, eu sei que se eu invadir aquela limítrofe jurídica, eu vou ter um bem maior prejudicado. A partir do momento que você observa, fulano foi assassinado, será que a sociedade ela está tranquila? Será que quando a gente observa crimes tão grotescos, seja de qual natureza for, pertinho de nossa comunidade, será que isso traz tranquilidade? Então ali intensifica-se um trabalho. Não é? E esse trabalho é dever de todos nós em sociedade. Todos nós somos fiscais da lei. Todos nós somos os mantenedores de uma postura a causar a obediência e a observância das leis para que tenhamos uma sociedade igualitariamente vivendo bem. Porque aqueles que resolverem
não obedecer, não seguir, esses são facilmente detectados. E ali tem uma previsibilidade legal. Tá? Ou você acha que tem uma lei que diz pratique atos de qualquer natureza com as próprias mãos. Pratique a autotutela. Claro que não tem. Porque senão não teríamos o quê? Paz social. Cada um iria fazer uma lei própria. Né? Ah, por que você deu um soco naquele ali? Porque ele olhou para mim. Na minha lei particular, eu não gosto que ninguém olhe para mim. Tá? Ah, por que você cuspiu na cara daquele outro ali? Porque ele piscou para mim. Não, não pisquei, os meus olhos piscam naturalmente, eu tenho problema de visão. Você entendeu? Então, iríamos ter absurdos e mais absurdos, e que teriam que ser, de alguma forma, digamos assim, seguidos, sob pena de ter esses ditames, não é, tirânicos que nós terminamos de ver. Aí é onde está o perigo. Certinho, meus ilustres. Bacana até aqui. Vamos lá. Nesse sentido, nós temos que a perfeição atua como fim para qual tende o ente, o bem que busca possuir. Daí que, primeiro e principalmente, se chama bem ao ser aperfeiçoador de outro a modo de fim. Quanto mais perfeito e universal for o bem, a mais seres atrai. O ser perfeito, gente, diz que é por essência. O que não é perfeito, mas tem imperfeições, diz que é por participação. O que é totalmente algo não participa disso, senão que é isso por essência. Pelo contrário, o que não é totalmente algo, dizemos que participa. Nós vimos em vários momentos, senhores, essa parte filosófica, né? E aí alguns disseram assim, professor, o negócio complicado. Gente, quando vocês estiverem no curso de Direito, que alguns me disseram que vão fazer Direito, uma das disciplinas que vocês vão pagar e que vocês vão se apaixonar é a filosofia do direito. Pense numa viagem. E aí você começa a entender várias coisas que antigamente você não tinha o conhecimento e passa a ver de onde é que surgiu essas ideias, de onde elas amadureceram e como é o comportamento durante todo esse avançar na sociedade. E é por isso que nós, uma das oportunidades que nós estamos aqui estudando conceitos e definições, nós vimos que uma delas dizia que direito ele é fato social, né? Que direito, não existe o direito de um homem só. Vocês lembram disso? Tá? Por quê? Porque enquanto sociedade, nós precisamos nos organizar em nossas relações. Senão, cada um iria fazer o que bem entendesse. Vê lá, eu peguei aqui a minha Pop 100 e fui dar uma volta, feito um louco, né? Levei um tombo gigantesco. Será que não tem uma lei que visualize esse comportamento? Tem. Mas faltou algo a mais. Faltou o quê, gente? Faltou eu, enquanto ser humano, enquanto participante de uma sociedade, dizer o seguinte, eu vou seguir. Não é? De vez ou outra, eu encontro pessoas que dizem assim, mas tem lei e essa lei não pegou. Opa, não é que não pegou. A lei, não existe uma lei só para A ou para B ou para Y. Não. A lei, ela tem uma visão do coletivo. Tá ali a lei. Mas nós precisamos, enquanto seres humanos, nos educar e querer seguir estas observações. Me diga, aí na sua cidade, é comum você ver alguém andando de moto com um capacete no cotovelo? Por um exemplo. É comum você ver alguém pilotando uma moto de chinela de dedo? Ou dirigindo com chinelo de dedo? Ou sem cinto? Não é? E o que é isso? Será que não tem as observâncias em lei? E olha que nós estamos falando só de leis de trânsito. Tá? Só leis de trânsito.
Então, por um exemplo, você, quantas vezes alguém ligou para te cobrar algo? Não é? Tá, estou devendo bem aqui um financiamento e o banco está me ligando copiosamente, me constrangendo, já ligou para meus vizinhos, já ligou para o meu local de trabalho, está me constrangendo, dizendo que vai tomar os meus pertences. Me diga, não causa uma instabilidade no viver? Ele causa, às vezes, prejuízos emocionais horrendos. Eu estou falando do cidadão de boa fé. Eu não estou falando daquele que tem o hábito de ficar nessa situação ad infinito. Eu estou falando do cidadão de boa fé, que por alguma eventualidade ou casualidade, ele foi aí, digamos aí, acometido de uma situação desfavorável para aquele momento. Tá? Então, o que é que traz essa segurança jurídica? São esses conjuntos normativos, são essa busca incessante pela justiça. É essa questão da noção de bem, é o bem comum tutelado, é a coletividade. Certinho, senhores? Até aqui estamos juntos? Então, vamos lá. Sentido material, né? Dividir em todo o material entre aqueles que dele participarão. O todo desaparecerá e cada sujeito participante terá uma parte do objeto participado, guardando uma relação apenas histórica com o antigo todo. Sentido espiritual grego, ter parcialmente o que o outro possui integralmente, uma alegria que é plena no sujeito que obteve uma vitória, é participada em menor intensidade naquele que recebe a comunicação da vitória e com ela se alegra. Tá? Então ele está dando aqui esses exemplos, não é, do bem, noção de bem, tá? O bem comum, certinho? Assim, o bem é difusivo por si só, porque atua como causa final que atrai a que outros participem de sua bondade. Noção de comunidade. A participação implica uma comunidade entre participantes em função do participado. Desculpa. Esta quarta noção básica está nominal e umbilicalmente ligada à própria expressão bem comum. Tá? Então, todas as vezes que nós ouvirmos falar sobre a questão do bem comum, eu estou olhando para o bem da coletividade, senhores, tá? Da coletividade. Bacana, um pouco aí de 2 minutos para a gente encerrar o primeiro momento da nossa aula. Nós vamos aqui, no segundo momento, termos aí mais e mais questões para resolver, tá? E aqui nós estamos vendo algumas noções básicas, né? E noção de comunidade, diz São Tomás de Aquino. A comunidade é um certo todo. Há uma certa unidade entre os participantes, como integrantes de um todo. Os homens, por participarem da mesma natureza humana, formam uma comunidade. Comunidade, gente, é, pois, uma unidade, né? Comum, ou comum união. É uma comunhão entre aqueles que participam de uma mesma natureza e tendem a um mesmo fim. Assim, a noção de comum refere-se àquilo que pertence ou que se predica de vários, mesma natureza ou mesma espécie. Noção de ordem. Finalmente, para se fechar o cerco dos elementos que propiciam a compreensão do que seja o bem comum, nós temos a noção de ordem a desempenhar um papel fundamental, gente, como a noção inicial de finalidade. Para haver ordem, são necessárias 3 coisas. Para haver ordem, são necessárias 3 coisas. Distinção com conveniência que haja multiplicidade de indivíduos, com um elemento semelhante que o aglutina, mas com diferenças de talentos e perfeições colocadas à disposição do todo. Certíssimo? Cooperação, que aquilo que falta a um seja suprido pelo que possui o outro. Os inferiores se submetem aos superiores e os ajudam.
Os superiores provêm aos inferiores. Cada um desenvolve a sua própria potencialidade, atuando onde se encontra. Fim que exista um objetivo comum em todo e qual se aglutina em todos os membros da comunidade. Então, para nós termos agora essa visão, né, do que é o bem comum, tudo aquilo que está associado à coletividade. Então, nós temos a manutenção do bom conviver, da boa convivência, trazendo, acima de tudo, segurança jurídica. E é ela que nos permite viver em sintonia. Tá? Lembre-se, a lei ela não te pergunta, ei, você quer me seguir? Você quer me obedecer? Esse é o ponto de reflexão do nosso primeiro momento de aula.